Então, atendendo a pedidos, hoje eu vim aqui falar sobre o aumento do número de casos de infartos em jovens. Isso aí é real? Sim, gente, é real. Eu, particularmente, não gosto muito de falar nisso porque eu sempre gosto de trazer mensagens mais de otimismo para as pessoas, mas também eu sei da importância do alerta. Levando em consideração isso, realmente eu vim trazer para vocês esse tema, o aumento do número de casos de infarto em jovens, mas só que tem alguns detalhes. Nem tudo é infarto, porque vocês vão entender nesse vídeo que existe realmente um aumento no número de casos de infarto, mas existe outras doenças que simulam o infarto, mas não é o infarto. Quer ver só uma coisa? O paciente já chegou aqui comigo desesperado porque ele chegou no pronto-socorro dizendo que ele sofreu um ataque cardíaco. Aí eu, como assim teve um ataque cardíaco? Não, doutor, porque eu cheguei lá passando mal, fizeram o eletro e viu que eu tinha um ataque cardíaco. Aí eu fui ver o eletro, lá estava escrito taquicardia sinusal. Então, vamos começar logo esse vídeo explicando que existe uma diferença de ataque cardíaco e taquicardia. A taquicardia quer dizer seu coração acelerado. Seu coração pode estar acelerado só porque você está ansioso, porque você correu, pode ser que você tenha uma arritmia. Ataque cardíaco quer dizer que você teve algum problema no seu coração sério, que você levou uma parada cardíaca. E aí, no meio, entra o infarto, mas não só o infarto. Existem outras doenças que vocês vão saber direitinho aqui nesse vídeo. Então, se você ficou interessado sobre esse tema, infarto, ataque cardíaco, morte súbita em jovens, continue assistindo o vídeo que depois da vinheta eu vou falar tudo, explicar quais são as causas, por que isso está acontecendo e eu acho que é o principal para você, né? Como diagnosticar precocemente para evitar que isso aí aconteça. Então, vou começar com um dado do Ministério da Saúde, que fala de 2013 para cá, houve um aumento de 13% no número de casos de infartos em jovens. Então, entenda, quando eu estou falando aqui de infartos em jovens, pessoas com menos de 30 anos de idade. Agora, claro, eu não posso começar a deixar de falar esse vídeo sobre os sintomas. Por que você está aqui assistindo é porque provavelmente você sentiu alguma coisa e você está desconfiado. Meu Deus do céu, será que eu estou tendo um infarto? Então vamos lá, falando sobre os sintomas do infarto dos jovens. Primeiro, mais importante, dor. Sim, a dor no peito de origem cardíaca. Eu já fiz vários vídeos sobre dor no peito. Eu vou ver se eu deixo aqui no card, vou deixar aí na tela para vocês verem. Mas a característica principal é uma dor que espalha sobre o peito. Então, se você está tendo uma pontada, se você chega e aponta, ó, doutor, eu estou sentindo uma dor nesse ponto aqui, dificilmente isso aí vai ser coração. Porque é uma dor normalmente espalhada. É uma dor que pega aqui no meio do peito, vem para cá para o lado esquerdo do coração, também pode ir para o lado direito, vai para o braço esquerdo, sim, isso aí é real, vai para as costas também. Às vezes o paciente pensa que está tendo problema de coluna, na verdade é um infarto. Dor sobre o estômago, tem paciente que chega no pronto-socorro jurando que está com gastrite, na verdade é infarto. Além disso, vai ter os sintomas que a gente chama de equivalente anginoso. O que é esse equivalente anginoso? São sintomas que simulam ali a angina. Então vai ter um suor frio, enjoo, vômito, mal-estar, sensação de morte iminente mesmo, sabe? E o mais importante, quando é em jovens, os sintomas são muito exuberantes. Por que no jovem os sintomas são bem mais exuberantes e, por exemplo, no idoso, às vezes ele infarta até sem sentir dor? Sim, porque isso é real. Tem pessoas que infartam e nem sentem dor. Já chegou o paciente aqui comigo que quando eu olhei o exame, eu disse, olha, o senhor já infartou, né? Não, doutor, não infartei. Aí já infartou sim. Não infartei. E já infartou. A pessoa nem sabe quando é que ela infartou porque realmente não provoca dor. Claro que foi um infarto pequeno, né? Se fosse um infarto grande, a pessoa teria morrido. Então, nos jovens isso aí acontece porque, como eles são muito jovens, não teve tempo de fazer o que a gente chama de circulação colateral. Você não está entendendo nada? Deixa eu tentar explicar aqui para você. Nós temos as nossas artérias do coração, que são as coronárias.
À medida que a gente vai envelhecendo, vai formando placa e ela vai fechando, vai diminuindo, essa placa de gordura vai diminuindo a oferta de oxigênio para o coração. Com isso, novas artérias são formadas para quê? Para irrigar aquela área que não está recebendo. É como se fosse uma ponte, mas feita de forma natural. Vocês não já ouviram falar da ponte de safena, né? Então o médico ele tira a safena da perna e liga, faz uma ponte. Ele bypassa, ele passa por cima da placa de gordura. Nesse caso, o nosso próprio organismo consegue construir essa ponte de forma natural. Só que no jovem não dá tempo. Por isso que os sintomas são tão exuberantes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas aí vem a pergunta, uma das mais importantes. Por que está acontecendo de jovens estarem infartando tão cedo? Porque quando chega e fala assim para mim, doutor Cota, meu pai infartou com 60 anos. Gente, já é normal, né? Infartar com 60 anos, tudo bem que ninguém quer, não é isso. Mas veja que já é normal, já deu tempo. São várias décadas até entupir uma artéria. Mas uma pessoa ali, por volta dos seus 28 anos infartar, não é comum. E por que isso está acontecendo? Então vamos lá. Fatores de risco, o que você deve tomar cuidado para evitar um infarto que você, jovem, ou você que esteja assistindo, para evitar um infarto em alguém da sua família, seu filho, seu neto. Vamos começar logo com o número 1, tabagismo. Graças a Deus, a gente percebe que há uma diminuição do número de pessoas que estão fumando hoje em dia. Só que em jovens parece que não, né? Os jovens parece que é aquela coisa, quero ficar descolado, começa a fumar, e isso aumenta o risco. E quando eu falo em fumar, coloca aí no meio também cigarro eletrônico. Sim, porque já está comprovado, já tem mais do que estudos aí comprovando que cigarro eletrônico também aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de aneurisma, aumenta o risco de AVC. AVC, então, é batata. Ou coisa boa para provocar um AVC é o uso de cigarro eletrônico. Uso de drogas. Pensa numa coisa boa para provocar infarto, é cocaína. Gente, quando chega um paciente no pronto-socorro, jovem, que a gente sabe, esse aqui infartou, a primeira coisa vai perguntar se é usuário de cocaína, se é usuário de maconha, se é usuário de drogas. Porque aumenta muito, 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 muito o risco de infarto. A cocaína, por exemplo, o que ela faz? Ela pega a sua artéria, que está limpinha, nem tem placa de gordura, tá legal ela simplesmente fecha. E na hora que ela fecha, não passa sangue, você infarta. Quando passa aí da cocaína, ela abre, mas aí não adianta mais nada, porque você já infartou. Outro fator de risco, má alimentação. Hoje em dia é difícil, gente, as tentações são grandes, né? Então nós temos aí a vantagem de você pedir a comida agora pelo telefone. Antigamente não era tão fácil conseguir tanta comida, né? Era um pouco mais complicado. Hoje não, em muito fast food, as pessoas na correria do dia a dia, quer coisa tudo muito rápida e começa a comer mal. E aí se come mal, aumenta o quê? A obesidade, aumenta o colesterol, aumenta a diabetes, aumenta a hipertensão. E tudo isso aí é fator de risco para você infartar. Sedentarismo. Já todo mundo está careca de saber que a atividade física ela previne doenças cardiovasculares. Não só doenças cardiovasculares, previne também Alzheimer, previne câncer. Nossa, doenças osteomusculares. E devido à nossa correria do dia a dia, o que acontece? A gente vai deixando de fazer atividade física. É muito comum que eu vejo com meus pacientes que eles fazem atividade física durante a infância, a adolescência, aí depois começa a trabalhar e quando casa, então... Ui, que horror! Pronto, aí que para de fazer e começa a aumentar o risco de infarto. E por último, e não menos importante, o abuso do álcool. Sim, o álcool aumenta o risco de infarto. Mas, doutor Cota, eu tomo só uma latinha de cerveja. Aumenta meu risco? Aumenta. Não, doutor Cota, mas eu não tomo, eu tomo vinho. E vinho faz bem pro coração, não é verdade? O vinho tinto sim, mas não é que é o vinho, são os flavonoides, aquelas estruturas que estão ali na casca da uva. Então, se você quer o benefício, faz o seguinte, toma um suco de uva, porque o álcool faz mal. E para de ficar dando desculpa.
já está comprovado, vários estudos mostrando que não tem dose segura para uso de bebida alcoólica. Agora, se você vai querer beber mesmo com essa informação, aí eu já não posso fazer nada. Minha obrigação aqui como médico é de alertar que sim, álcool faz mal para toda a sua saúde de forma global. Não só cardiovascular, porque ela pode ter o efeito tóxico no seu coração, como também para o fígado, para o cérebro, para o estômago, entre outras coisas. Deixa eu explicar aqui rapidinho. Por que jovem, quando tem um infarto, é infarto normalmente súbito, fulminante e com muita dor? Como eu estava explicando, a placa ela leva vários anos para crescer. Quando a placa vai crescendo, ela vai provocando uma dor no peito. E isso vai limitando a pessoa até ela procurar um médico. Só que no jovem, o que acontece? Essa placa ainda é uma placa pequena. Vamos dizer que ele esteja com uma placa aí de 40%. Gente, 40% não dá sintoma nenhum. Quando Deus nos fez, ele deixou uma margem de segurança. Então, qualquer artéria do seu corpo, qualquer artéria, se entupir 40% não dá sintoma nenhum. E na maioria dos exames nem vai diagnosticar. Pode fazer cintilografia, pode fazer ressonância magnética, pode fazer teste ergométrico, eco com estresse, não vai detectar, vai dar resultado normal. Mas está lá a plaquinha de 40%. Aí, de repente, ele está lá no trabalho, como já aconteceu comigo com um paciente meu, que ele teve uma discussão lá numa reunião, a pressão dele veio, quebrou a placa. Na hora que quebra a placa, é como se formasse uma ferida. O que acontece? O sangue coagula dentro da artéria. E aí, quando coagula dentro da artéria, entope, pronto, já era, não passa sangue, e aí você vai ter o infarto. É por isso que o infarto em jovem é dessa forma fulminante. Mas não é só apenas esse mecanismo que pode levar ao infarto, nós temos outros mecanismos também, que por sinal são até mais comuns em jovens do que esse que eu falei para vocês, do crescimento da placa de gordura. Mas esse aí, o que acontece, a maioria das pessoas não fala, mas eu vou trazer aqui para vocês. E vou dar uma pincelada aqui sobre outras coisas que parece que é o infarto, mas não é o infarto, que por sinal são até mais comuns do que o infarto. Então, motivos que levam ao infarto. Primeira coisa, causas genéticas. Entre causas genéticas, o que eu vou destacar para vocês é chamado de hipercolesterolemia familiar. O que é isso? São pessoas que têm uma alteração genética que o fígado produz muito colesterol. Gente, eu não estou falando do colesterol de 250, não, eu estou falando do colesterol de 500, colesterol de 1000. São pessoas que infartam muito cedo porque tem muito colesterol. Aí vai dizer, mas e a dieta? Não vai adiantar nada. Por quê? Porque o fígado está produzindo colesterol. Bem, o tratamento desses casos, é claro, é entrar com medicação pesada para tratar o colesterol, não é medicação simplesinha, às vezes são medicamentos injetáveis, medicamentos caros, tratamentos que custam mais de R$1.000 por mês. Então isso é uma causa genética, quer dizer, você herdou do seu pai e da sua mãe. Agora nós vamos falar sobre as causas congênitas. É diferente. A causa genética você herdou, a causa congênita foi uma má formação durante a vida lá dentro do útero. Então, a primeira causa, que aqui para mim é a mais importante, que seria coronária anômala. Coronária é a artéria que leva sangue para o seu coração. Anômala quer dizer que ela está no lugar errado. Ela passa por um lugar diferente. E aí, quando ela passa por esse lugar diferente, ela pode levar a uma diminuição do fluxo, pode levar a um entupimento, principalmente durante o esforço. E aí, se ela entope, se não deixa passar sangue, o que acontece? A pessoa infarta. Agora, bora falar um pouquinho sobre doenças no coração, que parece que é o ataque cardíaco por infarto, mas não é infarto. A primeira delas é a mais comum, a mais frequente, a gente vê no consultório, chamada miocardiopatia hipertrófica. Traduzindo em miúdos para vocês, é aquele jovem que já nasceu com uma alteração genética para ter coração grande. Mas não é o coração grande da hipertensão, não. É um crescimento totalmente desorganizado, as células do músculo cardíaco crescem totalmente desorganizado, o coração ele cresce de forma assimétrica, ele cresce mais para um lado e para o outro não cresce, e com isso aumenta o risco de arritmia. É uma das principais causas de morte em atleta. Sabe aqueles jogadores de futebol que estão lá jogando, tá lá no campeonato, de repente ele coloca a mão no peito e cai? Na grande maioria das vezes, pode apostar, miocardiopatia hipertrófica.
Temos também as canalopatias, a mais comum delas seria o intervalo QT longo. É complicado. Vou fazer o seguinte, vou deixar aí na tela para vocês o que é um eletro normal e o que é um QT longo. Então, essa onda T, ela acaba ficando mais larga e com isso aumenta o risco de arritmia. Essa arritmia pode levar a uma parada do seu coração e morte. Aí vem o famoso ataque cardíaco. Aí olha, o coração parou, aí ele infartou. E não é, às vezes é um tipo de arritmia. Pode ser esse intervalo QT longo. Nós temos também o QT curto? Tem, mas esse é bem mais raro. O QT longo, ele é bem mais frequente. Existem outras situações também, mas esse aí é o principal. Vamos passar para outras coisas que são mais importantes. Displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nossa, nome complicado, provavelmente vocês nunca nem ouviram. Também não vou entrar em muitos detalhes. Mais ou menos. Mas é o seguinte, o lado direito do coração, ele sofre uma alteração. E essa alteração deles, ali nas células, na estrutura, faz com que provoque arritmia. Essa arritmia leva também a uma parada cardíaca. Isso é mais comum lá na Itália, lá na Europa. Aqui no Brasil não é tão frequente, mas eu já peguei um caso. Então vamos lá, como fazer o diagnóstico? Vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo exame de laboratório. Sim, vamos dosar lá uma glicose para ver se você tem diabetes, que isso é um fator de risco. Vamos dosar ali o seu colesterol, super importante. Lembra que eu falei da hipercolesterolemia familiar? Nós vamos detectar ali, nós podemos pedir um PCR ultrassensível para poder ver o grau de inflamação no seu corpo, podemos pedir a apolipoproteína 1, B, existem outras coisas, homocisteína, não vale muito a pena entrar aqui nesses detalhes, mas com certeza não pode faltar aí pelo menos uma glicose e um colesterol. O eletrocardiograma, simples, rápido, barato, consegue fazer em qualquer lugar, já nos ajuda muito. Olha só o tanto de coisa que ele vai poder nos ajudar. Ele vai poder nos ajudar no diagnóstico da primeira causa de morte em atletas, que é miocardiopatia hipertrófica. Nós vamos ver um eletro com um QRS muito grande. Isso aí começa a sugerir que você tenha um coração grande. Nós podemos também verificar as canalopatias, a gente pode verificar aquele QT que eu falei para vocês, o QT está longo. Nós podemos verificar indícios de a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Então, o eletro, apesar de ser básico, ele pode nos ajudar bastante. Veja, são exames simples, fácil de fazer, barato, a gente consegue fazer em qualquer lugar. Agora, bora passar um pouco mais avançados. Vamos começar agora falando sobre o ecocardiograma. O ecocardiograma é um exame importante, claro, não é tão fácil, não é tão disponível, mas ele é muito bom. Ele vai nos ajudar a ver se você tem problema de coração grande. Lembra da que eu falei lá, miocardiopatia hipertrófica, causa número 1? Então, primeiro a gente faz o eletro. Opa, suspeitei? Bora fazer o eco para poder realmente ver se realmente ele tem ali as características de coração grande. Nós podemos ali também detectar a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nós podemos analisar como é que está a sua válvula do seu coração. Sim, porque problema de válvula em jovem, isso é comum. Normalmente ele não leva à morte súbita, mas é bom a gente poder avaliar ali a sua válvula. Outro exame ali do grupo do intermediário seria um teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar, que é aquele exame que é feito no esforço, pode ser na esteira, pode ser na bicicleta. Esse exame nós vamos avaliar duas coisas importantes ali. A primeira, isquemia, saber se está chegando sangue no seu coração. Então, a isquemia já está mostrando sugestivo que está chegando pouco sangue. Mas lembra que eu falei que em jovem isso aí não vai funcionar? Por quê? Porque não deu tempo da placa crescer de forma tão rápida? Então dificilmente a gente vai pegar a isquemia em jovem. Uma outra coisa que o teste ergométrico pode nos ajudar é para identificar a presença de arritmias, porque algumas arritmias podem levar à morte. E aí eu vou deixar o enfoque principal na taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Sinistro. Nome difícil, né? Enrolado. É claro. Mas é assim, é bem simples. Sei. Sob o estresse, seu corpo libera muita adrenalina e essa adrenalina induz uma arritmia totalmente desorganizada que pode levar a uma parada cardíaca.
Aí também nós vamos para os exames mais avançados, aí sim são exames mais caros, mais difíceis de fazer, que nem sempre é necessário, mas às vezes ajuda o médico diagnóstico. Isso aí realmente você tem que deixar por conta do cardiologista para ele poder escolher. E aí nós temos a ressonância magnética do seu coração, um exame muito bom, é que vai confirmar ali, muitas vezes necessário para verificar a causa número 1, que seria a miocardiopatia hipertrófica, mas também consegue detectar se tem isquemia, a displasia ritmogênica do ventrículo direito, ver uma análise tanto estrutural como funcional ali do seu coração. Nós podemos pedir também uma cintilografia do miocárdio para verificar se tem a presença de isquemia. Nós podemos pedir uma angiotomografia coronariana. Essa angiotomografia ela vai desenhar as artérias do seu coração, as coronárias, e aí nós vamos saber se tem placa de gordura, mas principalmente em jovem pensar o quê? Coronária anômala. E também um exame muito bom, só dar uma pincelada, não é o assunto, da gente pegar a ponte miocárdica. A ponte miocárdica é quando a artéria do coração, ela passa por cima do coração, né, as coronárias. Só na ponte miocárdica não, ela entra. E na hora que o músculo cardíaco contrai, ela aperta. Imagina que você tem uma mangueira e você fica apertando a mangueira. Então, o fluxo não fica de forma contínua e isso pode levar também a uma isquemia. Assunto extenso. Eu não queria falar, mas eu sei que é importante, tem muita gente querendo essa informação, então eu prefiro que ouça da minha boca, com todo cuidado, que tem muito sensacionalismo aí na internet, e eu gosto de explicar para vocês. E claro, sempre dá uma palavra de esperança, porque tudo vai dar certo, tudo tem jeito. Aí, às vezes, o paciente chega e fala assim comigo: doutor, só não tem jeito pra morte. Eu digo: não, errado, até pra morte tem jeito. Às vezes o cara tá morto, a gente vai lá, faz massagem cardíaca, dá um choque nele e o cara volta. Então, às vezes, até pra morte tem jeito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Se vocês gostaram, se chegaram até aqui porque eu sei que vocês gostaram, então não esquece de dar um like, porque isso ajuda pra caramba. Eu queria finalizar esse vídeo fazendo um pedido pra vocês. Que, por favor, se inscrevam lá no meu Instagram. Agora eu vou começar a dar um enfoque maior no meu Instagram. Quem quiser procurar, é @espaço_vitacardio. As informações que são lá são diferentes, as informações estão aqui. Aqui são vídeos mais longos, explicativos. Lá são coisas mais rápidas, mais ligeiras. E vocês vão dar o apoio, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Nos veremos no próximo vídeo.